Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 18 de fevereiro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse o 8º vídeo da série sobre o livro evangélico que está aqui. Por que Deus permite o sofrimento e o mal? Este livro foi escrito por 2 cristãos evangélicos norte-americanos, pastores nos Estados Unidos, o John Ankerberg e o Dylan Burroughs. Até agora, com 8 vídeos, em 5 vídeos, fiz ali uma análise sobre a primeira seção deste livro aqui. E agora estou a partir do 6º vídeo, 3 com esse, né? São 3 vídeos com a seção 2 do livro aqui. O que diz a seção 1? A seção 1, eles perguntam aqui, os cristãos evangélicos, perguntam e respondem. Eles perguntam onde começaram o sofrimento e o mal na terra. Aí eles dizem que começou no Jardim do Éden, com o comportamento de Adão e Eva desobedecendo a ordem do Deus hebreu. Então eles buscam a origem do sofrimento e do mal, onde não há essa origem. Eles buscam numa lenda. Até o Papa Francisco sabe que nunca houve Jardim do Éden e nunca houve Adão e Eva. Então, o Jardim do Éden, Adão e Eva, aquilo ali é um relato fantasioso. Então, os cristãos evangélicos aqui, eles buscam a origem do mal e do sofrimento num relato fantasioso. Uma doutrina em cima de um relato fantasioso é uma doutrina fantasiosa. Um dogma em cima de um relato fantasioso é um dogma fantasioso. Então eles dizem que o sofrimento e o mal começaram a origem por causa da ação, da desobediência de Adão e Eva. Veja que ignorância a dos cristãos. Adão e Eva desobedeceram a ordem do Deus hebreu e por isso toda a humanidade vai pagar. Essa é a loucura do cristianismo. Então a primeira loucura é essa, é jogar uma doutrina em cima de um relato fantasioso. Relato fantasioso gera doutrina fantasiosa. E o segundo erro é jogar nos filhos as consequências de atos praticados por seus pais. Uma injustiça no mundo da Bíblia. Então você vê ali Adão e Eva desobedecendo a ordem do Deus hebreu. E por isso os filhos de Adão e Eva irão pagar. Isso é uma loucura inaceitável no mundo de hoje. Os filhos não herdam dos pais consequências relativas às ações praticadas por seus pais. Se um pai pratica um crime, só ele deve responder por esse crime. Se uma mãe pratica um crime, só a mãe deve responder por esse crime, entendeu? Os filhos não podem ser punidos em razão do comportamento de seus pais. E essa loucura aí é mais uma doutrina do cristianismo. Os homens são pecadores porque são filhos de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, então o pecado foi transmitido aos homens. Isso é loucura do cristianismo. Loucura do cristianismo. Nós herdamos de nossos pais caracteres biológicos, caracteres genéticos, a cor dos olhos, o formato da boca, do nariz, das orelhas, os cabelos. Nós herdamos esses caracteres biológicos de nossos pais. São caracteres genéticos. Nós não herdamos de nossos pais problemas praticados ali, crimes praticados por nossos pais. Nós não herdamos de nossos pais o comportamento deles.
Se meu pai pratica um crime, eu não posso sofrer consequência alguma em relação a esse crime praticado por meus pais. E essa doutrina cristã é louca, completamente louca. Une os filhos de Adão e Eva na ilusão deles por causa do comportamento de Adão e Eva. Isso é loucura. Estão enganando você aí e você não está sabendo. Isso é doutrina cristã. Quando ela vai ao jardim do Éden e busca ali a explicação para o sofrimento e o mal. Não! Já mostrei aqui que sofrimento e mal nada tem a ver com deuses. E que sofrimento e mal nada tem a ver com pecados, com o que o homem faz. Nada. Então vamos aqui, para terminar a segunda sessão. Veja bem, a primeira sessão do livro, eles perguntam, onde começaram o sofrimento e o mal? Aí eles respondem, lá no jardim do Éden, com a desobediência de Adão e Eva. Que loucura, gente, que loucura. E a segunda sessão, mais outra idiotice. Eles perguntam, por que o Deus da Bíblia, o Deus hebreu, por que ele não elimina definitivamente o sofrimento e o mal do mundo? Eles perguntam. E eles respondem, só que a resposta deles, vocês viram aí, é para você morrer de rir. Eles dizem que o Deus não resolve agora, não elimina o sofrimento e o mal agora, nesse momento da terra, porque ele não quer se intrometer na liberdade. Vou até usar a expressão que eles usam aqui, que é engraçado, ó. Porque Deus não quer se meter na liberdade de lidar com, na liberdade do homem de lidar com o mal. Veja que loucura. Olha a resposta. Aqui está. Vou explicar. Olha aí. Eles dizem assim, na página 38 e 39, páginas. Deus tem tanto desejo quanto a habilidade necessária para tornar qualquer coisa possível. Então eles estão dizendo aqui que o Deus da Bíblia, ele tem o poder para eliminar agora mesmo o sofrimento e o mal da terra. Mas não faz por quê? Aí eles dizem, mas Deus não destruirá a nossa liberdade de lidar com o mal. Aí eles dizem que Deus só vai eliminar o mal e o sofrimento só depois da morte, quando os cristãos morrerem e forem para o céu. Veja a maluquice da doutrina cristã. O cristianismo, todo mundo sabe disso, quem estuda a sério o cristianismo, ele não resolve os problemas, não. Aí, como o cristianismo não tem condições de resolver os problemas, acabar com o sofrimento e o mal, aí eles dizem que o sofrimento e o mal só acabarão depois que a pessoa morrer, quando for para o céu. Aí lá não haverá mais sofrimento nem mal. Um mundo utópico, um mundo ilusório. Então o cristianismo não resolve os problemas do dia a dia. E aí eles inventam um mundo de ilusão, utópico, quando o problema do sofrimento do mal deveria ser resolvido aqui, no planeta Terra, onde nós vivemos, e é a nossa única vida. Então vamos lá. Para terminar aqui, olha a bobagem mais uma vez. Então, para terminar aqui a sessão 2, repito, é a pergunta, por que o Deus hebreu não elimina o sofrimento e o mal do mundo? Certinho? A sessão 2. A sessão primeira é a origem, onde está a origem do sofrimento e do mal. Sessão 2, por que Deus não elimina o sofrimento e o mal no mundo, hein? Já expliquei isso aqui nos vídeos. Agora vamos terminar aqui com mais uma passagem engraçada. É a mesma coisa repetitiva. Esses livros evangélicos religiosos, eles repetem muito o mesmo assunto, porque falta aí alguma coisa para, encher aí as folhas. Então vamos aqui, na página 44, diz assim, eles escrevem assim: se a Bíblia simplesmente confirmasse a existência do mal e do sofrimento, e não nos oferecesse uma alternativa, uma solução, não teríamos esperança, eles dizem aí.
Mas Deus declarou que, num certo momento, veja bem, não ria, por favor. Mas Deus declarou que, num certo momento, o mal será definitivamente destruído. Aqueles que confiam em Jesus Cristo passarão a eternidade, viu aí, com Deus no ambiente livre da presença do mal. Fecha aspas aí. Então você vê que o fim do mal e do sofrimento, o cristianismo, a doutrina cristã, não resolve nada. Ela não explica nada, na verdade, sobre o sofrimento e o mal no planeta Terra. Ela mistura tudo, coloca o sofrimento e o mal como um resultado de pecado. E não é. Sofrimento e mal nada tem a ver com pecados. Sofrimento e mal nada tem a ver com deuses. Então, essa aí é a visão deturpada, errônea da doutrina cristã. Muito infantil, muito ingênua. Você vê aí que os dois cristãos evangélicos, eles dizem que o Deus hebreu tem um plano para acabar com o sofrimento e o mal. Só que esse plano dele não será realizado aqui no mundo em que a gente vive. E sim, só depois da morte, quando os cristãos estiverem no céu. Ou seja, a solução para o sofrimento e o mal, o cristianismo não resolve, porque ele não tem como resolver. Aí, como ele não tem como resolver e nem como explicar, a explicação é errônea, então aí eles inventam um mundo utópico, ilusório, que não existe, e aí ele protela, ele prolonga o fim desse mal, que Deus agora não vai extinguir o mal, não vai mexer com o sofrimento, só depois da morte, quando aí não haverá mais ninguém. Isso aí é a doutrina cristã, completamente irracional e centralizada em erros, em lendas bíblicas. Então, para resumir aqui, analisei a seção 1 do livro. A pergunta: onde começaram o sofrimento e o mal? Aí eles dizem, no Jardim do Éden, com Adão e Eva desobedecendo a ordem do Deus hebreu. Daí todo mundo pagou por isso. Loucura. E a segunda seção: por que Deus não elimina o sofrimento e o mal? E aí eles disseram, nada, como é óbvio. Aí eles dizem que o sofrimento e o mal só serão extintos depois que o cidadão morrer. Ou seja, para a vida nossa, eles não dizem nada, não trazem solução alguma, porque não há para isso. Resumindo, a pergunta: onde começaram o sofrimento e o mal? Sempre houve sofrimento e o mal. Sempre houve sofrimento e o mal. Na vida do homem, na origem do homem, sempre houve sofrimento e o mal. E sempre haverá. O sofrimento e o mal não é exclusividade do homem. Animais irracionais que não pecam, que nada tem a ver com razão, com a racionalidade, esses animais irracionais também sofrem como o homem sofre. Quando o homem sofre, os cristãos dizem, isso aí é por causa do pecado. E quando os animais sofrem, que são irracionais, os animais não praticam crimes, os animais não pecam, e por que eles sofrem? Aí os cristãos desabam, desaparecem, entendeu? Então sofrimento não é uma coisa exclusiva do homem, não. Fêmea e macho, animais irracionais sofrem também. E também passam por males, muitos males. Quantas e quantas agressões contra animais irracionais a gente vê aí, né? Animais, quando o animal irracional é atropelado e morre, os cristãos não dizem nada. Quando é um ser humano, os cristãos dizem, isso aí é por causa do pecado. Pecado. Nada a ver com pecado. Sofrimento e mal nada tem a ver com pecado. E o mal é uma criação do homem. O homem cria o mal. E esse mal, ele é variável. Ele não é fixo. Ele varia de acordo com o tempo e de acordo com o espaço.
uma coisa que é má para uma cultura, nem sempre é má para outra cultura. Você entendeu? Não é. É um exemplo aqui. Na Arábia Saudita, mulher alguma na Arábia Saudita, mulher alguma anda, vai a uma praia com fio dental, mostrando ali as nádegas e ali mostrando os seios, né? Então, mulher alguma aparece lá na Arábia Saudita com esse traje. Por quê? Porque isso lá é considerado mal. E a Arábia Saudita é um lugar terrível para as mulheres, por causa da religião. Países ligados à religião são os piores que existem. Então, na Arábia Saudita, uma mulher não faz uso do fio dental. Aquela vestimenta que não cobre quase nada. A gente vê as nádegas lindas das mulheres aí, lá no Rio de Janeiro principalmente. Não é? Então, na Arábia Saudita, aquilo é um mal. Aqui no Brasil, não é um mal. Tanto é que elas andam aí livremente. Entendeu? Então, nem sempre o que é certo para uma cultura é certo para outra. É variável. Em Israel, eles guardam lá o dia de sábado. Os judeus, eles guardam por tradição o dia de sábado. Não trabalham no dia de sábado. Aqui no Brasil, nós trabalhamos no dia de sábado, domingo. Entendeu? Então, lá, trabalhar no dia de sábado, para eles lá, é uma coisa má. Para nós aqui, não. Então, veja bem, o mal, ele é variável. Ele varia de lugar para lugar, de tempo para o tempo. Entendeu? Em relação ao tempo, vamos aqui no Brasil, o mal mudando, olha aí. No tempo da Bíblia, a escravidão de seres humanos, óbvio. A escravidão, no tempo da Bíblia, era apoiada e defendida. Aqui no Brasil, no tempo do Brasil Império, a escravidão também aqui era apoiada e defendida no Brasil. Hoje, a escravidão é crime. Você escravizar um ser humano hoje é crime, mas antes não era. Isso dentro da própria nação, Brasil. Viu aí? O mal mudando. A escravidão aqui no Brasil era um mal. Hoje, ou melhor dizendo, a escravidão aqui no Brasil, no tempo Brasil Imperial, colônia e império, a escravidão era uma coisa apoiada e defendida em lei. Era um bem. Hoje, a escravidão é um mal. Viu aí? O mal e o bem variando. Tudo isso varia de lugar para lugar, de espaço para espaço. Então, você veja bem, Deus algum existe e Deus algum tem relação com o sofrimento e o mal. Um exemplo que eu dei aqui ao longo desses vídeos foi o paradoxo de Epicuro, o filósofo grego, que viveu há muitos e muitos anos. O filósofo Epicuro, ele fez um paradoxo, mostrei isso aqui. Ele fez, e eu vou aqui repetir para fixar. Quando você repete uma coisa, você fixa, né? Melhor. É bom para a aprendizagem. Então o Epicuro, ele mostrou em seu paradoxo que o sofrimento e o mal nada tem a ver com os deuses. Então ele formulou o seguinte paradoxo, abre aspas. Se Deus quer eliminar o mal, mas não consegue, então esse Deus não é onipotente. Se Deus é capaz de eliminar o mal, mas não quer, então esse Deus não é bondoso. Ele é um Deus muito ruim, é um Deus do mal. Se esse Deus é capaz de eliminar o mal, e ele deseja eliminar o mal, então por que o mal existe? E se esse Deus não é capaz de eliminar o mal, e também não deseja eliminar o mal, então por que chamar esse Deus, esse ser de Deus? Por quê? Fecha aspas. Viu aí? O Epicuro, nesse paradoxo dele, ele afastou o sofrimento e o mal dos deuses. Ele, já há milhares de anos, provou que sofrimento e mal
nada tem a ver com deuses. Nada tem a ver com deuses. E a outra coisa, sofrimento e mal também nada tem a ver com pecados. O homem sofre, o homem passa por vários males, não é porque ele é um pecador, é porque ele é um ser vivo. O homem passa por sofrimento e males, como também os animais irracionais. Então veja um exemplo, como sofrimento e mal nada tem a ver, como sofrimento e mal nada tem a ver com pecados. Veja as crianças. Aqui no Brasil, milhares de crianças, milhares, todos os dias, passam pelos mais diversos problemas. Crianças no Brasil, que são seres inocentes, que não pecam, crianças aqui são assassinadas barbaramente, são estupradas. Crianças aí nascem com defeitos congênitos, já nascem cegas, surdas, mudas, com deficiência mental, com deficiência física. Crianças aí morrem em deslizamentos de terras, agora em Belo Horizonte. Muitas criancinhas ali morreram pobres, morando em casebres. A terra deslizou, cobriu a casa e as criancinhas ali com 2 anos de idade morreram, coitadas, soterradas. Essas crianças são seres inocentes, elas não pecam. Muitas crianças ainda dentro do útero da mãe têm ali vários problemas. No Rio de Janeiro, balas perdidas. Uma mulher grávida é atingida com a bala pega na criancinha que está dentro do útero. Aquela criancinha ali já levou um tiro dentro do útero da mãe. Essa criancinha aí é inocente. Então ela já está sofrendo, o sofrimento e o mal ali já está pegando aquela criancinha. Já estão pegando o sofrimento e o mal em cima daquela criancinha que ainda está no útero da mãe. Criança inocente, mas ali já existe o sofrimento, mas não existe o pecado. Então é fácil provar que sofrimento e mal nada tem a ver com deuses, nada tem a ver com pecado, com o comportamento do homem. Essa ignorância aí é religiosa e é do cristianismo. Dizer que o homem sofre hoje por causa da ação de Adão e Eva, que loucura! Primeiramente porque é lenda e segundo porque está transferindo punição para os filhos. Um ato praticado por pais sendo transferido para os filhos, uma punição. Só mesmo uma pessoa com deficiência mental para formular uma doutrina dessa aí, em que você vê o sofrimento e o mal das pessoas em razão de uma lenda e filhos aí pagando pelo comportamento de seus pais. Isso é loucura, gente. Isso é loucura. Como dizia Freud, o grande Freud, Sigmund Freud, aqui está em seu livro, aqui está Freud em seu livro Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que ele se refere é a religião. Então o Freud aqui, um cérebro privilegiado, inteligentíssimo, na página 88 ele diz assim, abre aspas, nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. O grande Freud, eu queria ter 1%, eu queria ter 1% da inteligência de Sigmund Freud. Eu queria ter. Isso me envergonha. Pois bem, o Freud está dizendo aí que um homem racional, ele busca fundamentações racionais, lógicas, para seus juízos, para sua tomada de partido. O homem racional. Só que esse homem, quando ele entra numa igreja, numa seita religiosa, aí esse homem, ele perde essa característica. Ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. E é assim os religiosos, e no caso aqui, o Joan Kerberg e o Dylan Burroughs.
Dizer que o sofrimento e o mal é um castigo de deuses, isso é fundamentação miserável para seu juízo. Dizer que o sofrimento e o mal existem por causa dos pecados, isso é uma fundamentação miserável para seu juízo. Muito obrigado.